Eu estou querendo falar para você, eu estou querendo dizer a você que há um pensamento diabólico. O diabo quer destruir as famílias. E o que o diabo vai fazer para destruir as famílias? Ele vai usar do mundo, ele vai usar das pessoas, ele vai usar da tecnologia, ele vai usar da mídia, ele vai usar de tudo que ele puder para destruir família. E como é que vai destruindo? Por pensamento, ano após ano, vai colocando pensamentos na sociedade que vai contra a família. E você que é cristão, e você que é católico, não pode admitir. Então é triste. É triste porque a gente percebe, a gente como padre hoje percebe, que sim, os católicos foram contaminados por essas doutrinas falsas. Os católicos foram dominados por esses pensamentos. É triste a gente começar a constatar isso. Aquela geração antiga dos nossos avós, ou talvez dos nossos pais, mas dos nossos avós, como era bonita a vida de família, o conceito de família, a obediência que os filhos tinham ao pai. Como está na primeira leitura de hoje, quem honra o seu pai alcança o perdão dos seus pecados. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Nós vemos nas famílias antigas obediência aos pais, respeito aos pais, a autoridade do pai. Hoje, os filhos não respeitam os pais, até porque os pais não sabem mais ter autoridade. Porque ter autoridade não é ser autoritário. Os pais de hoje não dão exemplo para os seus filhos. E quando você não dá um bom exemplo para o seu filho, você perde a sua autoridade. Se eu, como padre, começar a dar mau exemplo para você, eu perco minha autoridade. Sim ou não? Sim ou não? Se você me vê na esquina, no boteco, bebendo, você vai acreditar mais em mim? Não, você vai olhar, olha quem estava ali bebendo, é o Frei Gilson, estava bêbado no boteco. Pronto, você vai desacreditar de mim. Eu perdi a autoridade com você. Ora, a autoridade vem do exemplo. Se os filhos não obedecem mais os seus pais, é porque também os pais já não dão mais exemplo. Como era o exemplo dos antigos? Ora, o filho acordava e já via o pai cedo acordado para ir para a roça, para trabalhar, um pai trabalhador, um pai fiel à sua esposa. Vivia para trazer o alimento para casa, vivia do trabalho para casa, não tinha shopping, não tinha essas outras coisas. Não tinha internet para se perder. Um pai que tinha autoridade. Agora o pai de hoje, muitos pais de hoje perderam a autoridade total sobre os filhos. Porque vivem nas bebedeiras, vivem nos jogos, vivem na prostituição. Você perde a sua autoridade. Mães, as mães de antigamente, se nós formos recordar, mães que cuidavam da família, que não tinham vergonha de serem donas de casa, não tinham vergonha de cuidarem dos filhos. Este é uma das grandes missões da mãe, ela cuida dos filhos. Mas no pensamento moderno, ficar em casa é sujeição, é escravidão. No pensamento de hoje, é escravidão. Às vezes hoje nós vemos mães que estão vivendo tão ausentes de casa, que você perdeu a sua essência de ser mãe. É claro que eu sei que no mundo de hoje está tão difícil para um homem só manter tudo, para a renda só do pai dar conta de tudo. A gente sabe que nem sempre é possível isso. Mas você, mãe, não pode perder a sua característica, que é cuidar da casa.
Cuidar dos filhos, cuidar do marido. A sua missão é grande. E por favor, isto não é escravidão. Isto não é escravidão. Então, outra coisa que estão jogando na tua cabeça é que é isso, é aquilo, é escravidão, é autoritarismo, é isso e aquilo. Eu não estou nem querendo usar os termos aqui até para não barrarem as coisas aqui. Mas esses pensamentos é só para perverter você. Você pega os pais de Teresinha do Menino Jesus. A mãe de Teresinha também trabalhava, mas olha a escolha que ela fez. Ela falou, eu vou trabalhar dentro de casa. E ela começou a trabalhar dentro de casa para quê? Para que pudesse educar suas filhas. Não é que você não pode trabalhar, mas você pode trabalhar sem deixar a sua primeira missão. Sua primeira missão é cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso é ser mãe. Isso é ser mãe. Isso não é ser escrava. Isto não é ser escrava, isto é ser mãe. Mas se alguém aqui pensa que é ser escrava, cuidar da casa e cuidar dos filhos, logo o pensamento diabólico já entrou na tua cabeça, logo já perverteram sua cabeça. Então você acha que agora cuidar da casa e cuidar dos filhos é escravidão. Enquanto, meu marido está trabalhando e eu estou aqui como escrava. Não, está certo. Agora, se você também trabalha, não pode perder, não pode esquecer que agora você tem uma missão maior de cuidar da casa e cuidar dos filhos, e vai ser muito pouco tempo para isso. E seu tempo vai ficar muito mais apertado. E com certeza as mulheres de hoje têm que se desdobrar muito mais do que antes. Mas a gente não pode deixar de perder a essência da família. Por que a gente está perdendo os nossos filhos? Porque papai e mamãe estão ausentes. Sim ou não? Eu falo por mim. Eu sou filho de pais separados. Minha mãe quase me perdeu. Já falei algumas coisas no meu testemunho, mas minha mãe quase me perdeu. Meu pai quase me perdeu. Mas é porque eles me deixaram ausente. Até os 9 anos morei com meu pai, morei com minha avó. Já disse, até falei no meu aniversário sobre isso. Mas até os 9 anos meu pai mulherengo, meu pai ausente. Minha mãe vinha me visitar de quando em quando. E depois fui morar com minha mãe. Aí pronto, quando eu fui morar com minha mãe, complicou talvez até um pouco mais. Porque me tirou da minha avó, porque pelo menos minha avó me dava atenção. Quando eu fui morar com minha mãe, a revolta ficou maior. Porque aí eu já não tinha pai, já não tinha avó e não tinha mãe. Porque mamãe tinha que trabalhar. Eu ficava em casa o dia inteiro sozinho. E via minha mãe 8, 9 da noite, porque ela era cabeleireira. Até hoje. É por causa da ausência dos pais que nós estamos perdendo os nossos filhos. Interessante, minha mãe só me conquistou de novo quando ela estruturou a família. Olha que, estou falando agora, me veio esse pensamento agora. Minha mãe estava me perdendo, por quê? Porque minha família estava desestruturada. Minha mãe casa com meu pai, separa do meu pai. Eu cresci nessa ausência de ambos. Minha família desestruturada, eu não tinha referência. Quando é que minha mãe me conquistou? Quando é que eu comecei a ver a vida? Comecei a ver bons exemplos. Quando minha mãe estruturou a família dela. Como ela conseguiu a nulidade matrimonial, então ela começou
a entrar num processo de casar-se pela primeira vez, digamos assim. E aí sim ela começou a fazer as coisas do jeito certo, e aí sim eu comecei a ver a presença de mãe dentro de casa, e aí sim eu comecei a ver a presença de um homem, mesmo que seja o padrasto, não seja o meu pai, mas comecei a ver a presença de um pai e de uma mãe. Estamos perdendo os nossos filhos porque papai e mamãe não estão entendendo a missão que têm. Porque fazer filho é fácil. Mas é preciso cuidar. É preciso educar. É preciso formar. E isto não é tarefa fácil. Você está entendendo, sim ou não? Então eu convoco você que está me assistindo, nós estamos também com muitas pessoas em casa nos assistindo. Eu convoco você que está ouvindo essa missa, você que é católico, você que é cristão, vamos, não deixemos nos contaminar pelos pensamentos mundanos. Outra coisa que tem passado para os nossos filhos, eles não estão casando mais. Eles estão escolhendo morar junto. E ainda precisamos ensinar o óbvio. Casar no civil não é casar na igreja. Casar no civil para a igreja não é nada. Ah, mas por que a igreja pede para quando casa na igreja casar no civil? Isso, para obedecer às leis, para estar obediente às leis do Estado. A gente então pede para você casar no civil, para que você esteja concorde às leis do Estado, mas essa lei perante Deus não vale nada. O casamento que vale é o casamento da igreja. Então, a começar por isso, quantas famílias até hoje se juntaram, constituíram filhos, mas ainda não casaram? Já começa errado. Está tudo errado. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Ora, se o filho vê que papai e mamãe não são casados na igreja, logo eu também não preciso casar na igreja. Papai e mamãe não eram casados. É preciso sim dar esse testemunho aos seus filhos. Os seus filhos precisam deste testemunho. E para não bastar, nós padres sofremos muito com isso, porque para não bastar, papai e mamãe já não são casados. Aí vai batizar o filho. E aí quem é que escolheu para padrinho? Outros desajustados, que também não estão casados. Ora, mas ao menos o padrinho você não pode escolher que seja alguém casado para dar um testemunho para o seu filho? Não, vai escolher um desajustado também. Eu já estou desajustado, vou escolher outro desajustado. Ah, mas ele é tão bom. Eu sei que ele é bom, mas não é casado. Eu sei que você gosta dele, mas não é casado, não tem testemunho de família, de Deus, de Bíblia, de mandamento. Então, nós estamos todos errados no pensamento, gente. Então nós escolhemos o padrinho por afinidade. Nós escolhemos padrinho porque ele pode me dar um presente. Mas paramos de escolher padrinhos porque ele vai dar um testemunho para o meu filho. E eu, como pai e mãe, não consegui dar, não estou dando, vou escolher um padrinho que dê. Amado irmão e amada irmã, o diabo já tem feito um estrago grande. Tem. Mas ainda há esperança. Diga comigo, ainda há esperança. E você é esta esperança. Amém? Você que está me ouvindo é esta esperança. As coisas podem mudar através de você.
As coisas podem mudar através de você. A começar de nós. A começar de mim, a começar de você, a começar da sua educação que nós vamos passar para os nossos filhos. Precisamos. Diga comigo, Sagrada Família, que a minha família siga os seus exemplos, que a minha família seja guardada por ti,